Direito penal, princípios limitadores. Continuando o estudo dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora do princípio da individualização da pena. Esse princípio tem por fundamento o princípio da culpabilidade, e não podemos confundir o princípio da individualização da pena com o princípio da intranscendência da pena. Eles são distintos, pois o princípio da intranscendência da pena está relacionado à pena alcançar terceiros, e não somente o apenado. Já em relação ao princípio da individualização da pena, ele diz respeito à aplicação da pena em si ao infrator. Sua base histórica está relacionada à evolução do direito e das sociedades. Portanto, data do século das luzes, entre o século XVIII e XIX, onde também temos a evolução do iluminismo. Seus antecedentes datam de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, nesse caso, ele é considerado um princípio implícito dessa declaração. Outro antecedente que pode ser citado é justamente o princípio da justiça. E nesse caso, precisamos apontar que justiça é um conceito moral, que é diferente de direito, que é um conceito social. A justiça, conforme apontado por nós nas aulas de direito constitucional, quando demos algumas preliminares sobre o direito, e para assistir essas aulas basta clicar no link acima, essa justiça, ou a palavra justiça, ela tem um sentido mais amplo, e o conceito moral dela tem cunho individual. No entanto, o direito, conforme já apontado nessas aulas, ele tem um caráter mais restrito. Portanto, ele é menos amplo do que a palavra justiça, e esse conceito social está mais relacionado ao coletivo do que ao individual. Isso tudo já era apontado por Hartmann desde 1949. Entretanto, o princípio da justiça tem um marco interessante, que diz respeito ao relatório de Belmont, que foi desenvolvido em 1978 nos Estados Unidos. Esse relatório teve sua origem por força de vários escândalos envolvendo indústrias farmacêuticas que foram descobertos e relatados nos Estados Unidos. E ele aponta que os benefícios e os encargos distribuídos na sociedade devem ser distribuídos a cada pessoa uma parte igual, a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, a cada pessoa de acordo com o seu esforço individual, a cada pessoa de acordo com a sua contribuição à sociedade e a cada pessoa de acordo com o seu mérito. Assim, o conceito de justiça foi sintetizado nesse relatório para que pudesse ser aplicado dentro do direito como conceito social. Assim, a função do princípio da individualização da pena é dar a cada um o que lhe cabe pela sua culpabilidade, conforme descrito no artigo 5º, inciso 46 da CF, artigo 5º da Lei de Execuções Penais e artigo 34 do Código Penal. E como vamos ler os outros dois artigos em momentos distintos, ainda nessa aula, vamos ler o artigo 34 do Código Penal, que diz que o condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para a individualização da execução. Portanto, mesmo na execução da pena, ele deverá ser classificado para que a sua pena seja individualizada, sendo necessário dessa forma a observação dos aspectos relevantes, tanto objetivos como subjetivos do crime, para a classificação do apenado. E em relação à função desse princípio, nós temos 3 planos de atuação distinta em relação a este, quais sejam o plano legislativo, o plano judicial e o plano administrativo. O plano legislativo é a fase seletiva da individualização da pena, também conhecido como fase de cominação. Sua base está no artigo 5º, inciso 46 da CF, que diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Assim, o legislador, nessa fase, dispõe de uma série de penas gradativas, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, inclusive,
para que seja feita a individualização da pena do condenado. Assim, nessa fase seletiva, o Legislativo impõe os tipos penais, as sanções penais, bem como as suas gradações e as circunstâncias penais relacionadas ao crime. Assim, essa fase é uma fase abstrata, pois apenas cria os instrumentos necessários para a individualização da aplicação da pena. Já em relação ao plano judicial, temos a aplicação da pena propriamente dita, e a base dessa aplicação se encontra no artigo 59 do Código Penal, que diz que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Assim, o juiz, com os instrumentos fornecidos pelo legislador, poderá, dentro desses limites, aplicar a pena, sendo obrigado a cumprir o sistema trifásico no caso de privação da liberdade, nos termos do artigo 68 do CP, que diz que a pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59, que acabamos de ler, deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento da pena. Ainda que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Portanto, dentro desse sistema trifásico, ele determinará a privação de liberdade ou qualquer outra regra necessária à punição do apenado, ou ainda utilizar-se-á do sistema bifásico em relação à sanção pecuniária, nos termos do artigo 49 do Código Penal, que diz que a pena de multa consiste no pagamento do fundo penitenciário na quantia fixada na sentença e calculada em dias multa, será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. E ainda que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior ao 30º do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. E o valor da multa será atualizado quando da execução, pelos índices de correção monetária. É importante informar que vamos estudar esses sistemas em momentos oportunos. Por fim, temos o plano administrativo, que é quando o juiz da execução penal aplica a pena que foi imposta pelo juiz, com base no artigo 5º da Lei de Execuções Penais, que diz que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. E essa execução e individualização deverá levar em consideração a retribuição pelo dano causado, a prevenção tanto geral como especial e a ressocialização do preso. Importante ainda salientar que, em relação à prevenção geral e especial, estudamos cada uma delas detidamente quando falamos das funções da pena. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado aos fichamentos respectivos. E em relação à aplicação da pena e à execução da pena, nós estamos falando da fase concreta de individualização. Assim, como ficou claro, tanto no plano legislativo, judicial ou administrativo, ou seja, na fase abstrata como na fase concreta, em cada uma dessas situações deverá ser aplicado o princípio da individualização da pena.